Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a minha meditação com você vai ser um pouco diferente. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7. Eu vou estar lendo dos versículos 6 ao 10, mas imediatamente, enquanto eu estiver lendo, eu já vou estar acrescentando algumas observações. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque vocês são povo santo. Já para por aí. Santo é aquele que foi escolhido e aquele que foi separado. E ele continua, porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. Ele é seu Deus, é um Deus individual, é assim que você deve ler a palavra. Ele continua, o Senhor seu Deus. Que coisa interessante, né? Ele está falando que ele é Deus, mas ele também tem que ser Senhor. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas ele não é Senhor das suas vidas, ele não obedece aquilo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deixou registrado na palavra. E aqui ele está dizendo, o Senhor, o seu Deus. Então a pergunta que fica na tua mente, na minha mente, ele tem sido apenas Deus? Onde eu vou buscar numa hora de necessidade, mas ele tem sido meu Senhor também. É isso que diz a palavra de Deus. Ele fala assim que o Senhor, seu Deus, os escolheu. Oh, glória a Deus, querido, você foi escolhido, você foi escolhida. Eu fui escolhido de tantas pessoas, em tantas épocas, em tantos anos que já existe esse mundão. Você foi escolhido, é motivo para muita alegria. E aí ele fala, para quê? Nesse para quê, está dizendo que há uma finalidade, há um mover de Deus e de todos os povos da terra. Ele te escolheu e tem um plano, um propósito justamente para a tua vida. Isso é maravilhoso. Quando você fala assim, olha, vocês fossem o seu povo próprio, individualmente, eu e você somos povo de Deus. Propriedade exclusiva desse Deus. Que coisa linda! Ele também nos chama, não apenas individualmente, mas ele também nos chama coletivamente. E fomos escolhidos para sermos o povo de Deus. E ele fala assim, olha, quando você, para representá-lo, para revelar quem ele é para todos os outros povos, para você falar sobre quem é esse Deus, falar sobre o nome dele, o que ele faz, nós podemos honrá-lo através da nossa vida. E ele continua dizendo, o Senhor os amou e os escolheu. Ele não apenas te fez escolhido, ele não apenas se revelou a você, mas ele te amou. Nunca esqueça disso, Deus te ama, ele ama o que você é, ele te criou desse jeito, é assim que a palavra de Deus diz. E ele continua dizendo, porque vocês não eram numerosos, mais numerosos do que os outros povos. Pelo contrário, o povo de Israel, quando foi escolhido, era um povo muito pequeno, era tão sem força, sem grandeza alguma, e era justamente para dizer que tudo viria de Deus, era Deus que supriria em todas as partes, em cada momento da vida deles. E ele diz assim, pois vocês eram o menor de todos os povos. Nós não tínhamos, não apenas o povo de Israel, não tinha nada para oferecer a Deus, como eu e você também não. Ele simplesmente não escolheu, o mérito é dele, a escolha é dele, e eu nem quero saber por que fui escolhida. Eu sei que eu agradeço porque estou no meio daqueles que são considerados povo de Deus, que fomos amados, fomos escolhidos, e é isso que é importante eu e você ficarmos sabendo nessa manhã. Há um plano, há um propósito, mesmo que eu e você não tivéssemos nada para oferecer para Deus, porque não é mérito, é por pura graça, é por pura fé, eu e você hoje nós pertencemos a esse Deus. E continuando, mas porque o Senhor os amou. Nossa, como é importante pensar nisso nesses dias, em tempos de pandemia, como eu tenho ouvido pessoas que estão passando por síndrome de pânico, que estão tendo sentimentos de solidão, pessoas que estão, inclusive, muitos casos de tentativa de suicídio, de se machucarem, porque estão se sentindo solitários. Querido, você nunca está só. Você nunca está só, Deus está contigo, é promessa dele, está escrito, ele estará conosco
todos os dias até a consumação do século. É isso que a palavra de Deus diz. Não duvide da presença dele na tua vida, não duvide do amor dele na tua vida, não duvide do cuidado dele por você. E, inclusive, ele continua dizendo: e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. Claro, ele está se referindo a Israel, ele está dizendo que ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, mas ele está dizendo também que ele é fiel e ele cumpre. Assim como ele cumpriu lá, ele cumpre nos dias de hoje. Ele tem boca, ele fala e ele continua cumprindo. Aquilo que sai da boca do Senhor, ele é fiel para cumprir. A pergunta é: você tem lido, você tem aprendido o que está escrito para poder saber e orar em cima daquilo? A palavra de Deus diz: crê tu no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você não sabe dessa porção, como que você vai orar pelos seus? Como você vai orar e pedir para Deus? Então, se você orar chegando: Senhor, o Senhor disse, está escrito, o Senhor não mente, o Senhor é fiel. É em cima da palavra que vem a tua oração, e isso é maravilhoso. Continuando dentro dessa passagem, ele fala: o Senhor os tirou com mão poderosa. Tirou e mostrou quem ele era. Que Deus é esse? Que poder era esse? Você se lembra o que aconteceu no Egito? As 10 pragas que vieram, cada uma delas foi destronando um Deus, Deus com letra minúscula, daqueles que eles criam. O povo do Egito, ele era um povo que cria em muitos deuses. Cada hora era um Deus para cada necessidade. E Deus foi quebrando, destronando cada um deles, mostrando a mão poderosa, que ele, único Deus, era capaz e necessário para todas as nossas necessidades. Nós não precisávamos de mais nada, porque ele supriria tudo. Continuando na palavra, ele diz: e os resgatou da casa da servidão. Aqui a gente precisa meditar uma coisa. O resgate, quando você fala em resgate, você pode pensar em muitas coisas, várias formas de ter resgate. Mas vamos pensar, de repente, um resgate de uma enchente, né? Então, você precisa entender que nós estamos falando de um resgate infinitamente superior a qualquer outro tipo de resgate, porque ele nos tirou da servidão, da escravidão do pecado, do poder e do domínio de Satanás, e ele nos trouxe para o reino do seu filho. Então, esse resgate que nós estamos falando, ele é infinitamente superior, porque nós éramos escravos, mas agora nós somos livres. Agora você tem liberdade de amar a Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento, mas isso é uma decisão sua, não mais por obrigação, não mais porque você não consegue sair disso, mas é porque você quer fazer de livre e espontânea vontade. Eu quero amar, eu quero adorar, eu quero servir a esse Deus. Continuando na palavra, Jesus veio desfazer as obras das trevas, nos transportar do reino das trevas para o reino do seu filho de amor. Isso é maravilhoso. Ele tirou do poder de Faraó, rei do Egito, e Faraó era a maior autoridade daquela época. Se você pensar um pouco, todo mundo, tinha de alguma maneira, recebia a influência ou era dominado pelo rei do Faraó, rei do Egito. E, portanto, ele diz assim: saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Saibam, reconheçam, ele não é apenas o nosso dono, ele é Deus, ele é o nosso Senhor, ele não é simplesmente mais um dono. Você era dono do diabo, o diabo fazia o que quisesse com você, o que queria, mas agora ele está dizendo que o teu Deus é o Deus supremo, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o Deus forte, aquele que tem infinitamente mais poder do que Satanás. Ele, com o sopro da boca dele, ele vai simplesmente derrotar Satanás. E é ele que está guardando a aliança, ele que guarda essa misericórdia. Ele não apenas é fiel, cumpre aquilo que ele prometeu, ele guarda, ele faz exatamente aquilo que está escrito, porque nele tem o perdão, com certeza, mas nele também tem a misericórdia, nele também tem a compaixão, nele também tem o amor.
como nós estamos precisando ouvir a palavra de Deus dessa maneira. Pegar uma porção e trazer para o seu dia a dia. Se colocar nessa situação e começar a pensar em quem Ele é, o que você era, da onde Ele te tirou, o que Ele tem para nós. Olha o que está dizendo, Ele diz nessa passagem, nessa porção que eu li para vocês, que Ele vai fazer, terá misericórdia até 1000 gerações. Você sabe o que isso quer dizer? Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a bênção, a promessa de Deus sobre a vida deles. Que Deus maravilhoso tem bênção sobre os nossos queridos, tem bênção sobre a nossa descendência. Você pode se aquietar, você pode saber que Ele é o primeiro interessado em salvar os seus queridos. Você pode saber que Ele é aquele que cumpre as palavras e Ele diretamente também está escrito, Ele retribui aqueles que o odeiam. E a Bíblia diz que Ele os faz perecer. Não é porque Deus tem ódio, porque Ele quer simplesmente acabar. Não. Só existe 2 tipos de pessoas. Os que estão vivos e os que estão mortos. Como assim, Raquel? Claro, e eu estou dizendo que os 2 estão vivos. Os 2 andam nesse mundo. Mas estão vivos porque foram vivificados por Jesus. Os outros já são mortos. Então a nossa oração, é por isso que Ele fala para a gente orar por aqueles que ainda não o conhecem. Para a gente interceder pelos nossos queridos, nossos familiares, porque Ele ainda está morto. Mas nós podemos, através da oração, nós podemos, através da tua e da minha vida, do teu e o meu testemunho, nós podemos levá-los até Jesus. É o que a palavra de Deus diz. Sabe, Ele não demora em castigar essas pessoas, mas não é o plano dele, porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. O ato de amar faz com que você dê, que você doe. É isso que faz o amor. Então Ele está dizendo que na parte de Deus, da parte dele, Ele quer que todos sejam salvos. Da parte de Deus, todos foram amados. Agora, quem vai chegar e aceitar esse amor? Só você vai dizer. Só cada um de nós vai poder dizer. Nossa parte é que a gente guarde os mandamentos de Deus. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Moisés estava advertindo cada um daqueles homens que ali estavam escutando. Existem planos, existem projetos, mas existem mandamentos, existem juízos, existem ensinamentos, estatutos que precisam ser obedecidos. E é isso que ele estava dizendo. Esses mandamentos, esses juízos não são sugestões. Eles simplesmente são condutas de vida, são mandamentos para a tua e para a minha vida. E é isso que vai te fazer ser diferente por onde você caminhar. Linda essa passagem, né? Eu te convido, olha, volte a ler sozinha, você, mesmo que eu tenha falado um monte de coisa. Pega Deuteronômio 7, de 6 a 10 e comece a meditar nessa manhã. Comece a pensar quem você é para Deus, o que Ele é para você, a fidelidade dEle, como Ele trata as pessoas, o amor que Ele tem, a misericórdia que se estende até 1000 gerações. Sabe o que isso vai trazer para você nessa manhã? Um consolo tão grande, uma certeza do cuidado, do amor dEle, porque você é povo dEle, você é uma querida de Deus, você é um querido de Deus, Ele tem planos. Então nós só precisamos pedir para Deus a graça para obedecer, a sabedoria para a gente caminhar como Ele está dizendo. E isso é o melhor para nós. Vamos orar? Pai amado e querido, Tua palavra é tão linda, tão doce, Senhor, como ela nos ensina, Senhor. Que cada um que estiver ouvindo, que cada um que estiver assistindo, Pai, que eles entendam, Pai, que isso não é uma sugestão. Isso é um mandamento, é para o nosso bem, é para o nosso bem-estar, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para que a gente possa mostrar a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Retira da nossa vida o que não te agrada, Senhor. Faz de nós cada vez mais, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração. Essa palavra nos alimenta porque mostra que o Senhor não apenas é Deus, mas o Senhor é Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é capaz, o Senhor é amor. E é isso que eu quero que cada um que estiver meditando, ouvindo este maná diário, possa saber, o Senhor tem cuidado de nós. Vale a pena seguir
seguir a Jesus, vale a pena servir a este Deus Todo-Poderoso, Deus Pai maravilhoso que tem cuidado de nós. Fica com Deus, fica com Deus, fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.